volta ao programa Giro ABC. Hoje temos o prazer de receber aqui em nossos estudos a doutora Carolina Casadei, que já esteve no nosso programa, está se reapresentando aqui no nosso programa, que é médica cardiologista do Instituto Dante Pazanese, e cuja clínica em Santo André já é bastante conhecida, eu estive lá. Aliás, me salvei lá. Isso nem tanto, né, doutor? Sem exagero, sem exagero. Bem-vinda mais uma vez ao nosso programa, doutora. Obrigada, Denis. Olá a todos. Vamos tentar conversar mais um pouquinho sobre saúde. Tá. Doutora, na sua especialidade, nós temos alguns temas que a gente poderia abordar vários, né? Mas tem um em particular que a gente poderia abordar, que eu acho que é uma questão interessante, inclusive está sendo tema de algumas novelas aí que estão hoje em cartaz na rede aberta de televisão, que é a questão do transplante. Gostaria que você nos desse aqui uma visão geral de como está a situação do transplante no nosso país, e particularmente a questão da consciência da nossa população com relação a essa questão do transplante, doutor. Perfeito, Denis. Bom, eu acho um tema de fundamental importância, porque quem vai receber o órgão, vamos falar aqui mais do transplante cardíaco, que é onde eu posso atuar mais, inclusive é a minha especialidade. Quem está precisando é alguém que está muito, muito grave. Né? Se um rim para, a gente faz hemodiálise. Perfeito. Se um fígado para, a gente pode fazer uma hepatodiálise. Se o coração para, não tem jeito. Não tem como, né? Então, muitas vezes o paciente fica internado usando droga direto na veia, contínua, ou ainda os devices, que são coração artificial, ou um balão que vai direto lá no coração para ajudar o coração a bater, esperando um transplante. Né? Agora, como que, na verdade, se identifica essa necessidade, doutora? E como é classificado? Quer dizer, o paciente que tem um problema cardíaco, ele é uma pessoa que vai ter que caminhar para o transplante? Não é bem como assim. Que isso? Eu gostaria que você explicasse. Então, o paciente pode ter problema cardíaco, ter infarto e nunca precisar de um transplante. Perfeito. Quem vai precisar de transplante é aquele paciente que evoluiu com insuficiência cardíaca. Perfeito. Que é quando o coração não consegue suprir as necessidades do organismo. Perfeito. Não consegue mandar sangue suficiente para irrigar todos os órgãos, né? E essa classificação? Quem precisa mais, quem precisa menos? Isso. Existe essa classificação? Primeiro de tudo, a gente classifica uma classificação clínica, que chama classe funcional, que é o quanto que o paciente cansa para fazer as coisas. Então, tem paciente, por exemplo, que cansa para tomar banho. Tem paciente que está aqui sentado e está cansado. Perfeito. Tem que dormir bem o que tem mostrado a novela também, né? Com cansaço, 3, 4 travesseiros e acorda à noite com falta de ar. Incha a perna, tem água no pulmão, a barriga começa a crescer. Entendi. Tudo isso são sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. Perfeito. E a gente tem alguns exames para ajudar também a ver o quão grave é esse paciente. Perfeito. Então, essa classificação é feita de maneira clínica, né? Clínica com alguns exames complementares para ajudar a nossa decisão. Agora, doutora, com relação às estatísticas, qual a necessidade desse transplante, qual é o volume, qual é a magnitude disso tudo, doutora? Bom, a insuficiência cardíaca ela é a via final de toda doença cardíaca não tratada. Então, se o paciente tem uma hipertensão que não trata, lá no futuro ele vai evoluir para uma insuficiência cardíaca. Perfeito. Tem um infarto, não trata, não toma os remédios adequados, vai evoluir para insuficiência cardíaca. Perfeito. Então, ela é via sinal. Então, e com o envelhecimento da população, essa doença está se tornando cada vez mais frequente. Perfeito. Hoje, a gente pode falar que no Brasil, pessoas acima de 60 anos é a terceira causa de internação. Nossa. Só perde para câncer e para pneumonia. Nossa. Né? Então, é uma incidência muito grande da doença. Terceira mais prevalente. Né? Exatamente. Agora, com relação por exemplo, à questão da doação, quer dizer, quais são esses critérios? Por exemplo, uma vez eu tenho um banco de doadores, quem entra primeiro? Como é que funciona isso, doutora? Vamos lá. Primeiro de tudo, o doador, uma vez que ele entrou na fila, ele passou por todo já um screening, que não é todo mundo que pode fazer o transplante. Né? Não, do receptor, desculpa. Não é todo mundo que vai poder receber um órgão, tem uma série de contraindicações também, que isso já é triado. A partir do momento que ele entrou na fila,
Tá. né? E foi aprovado? Foi aprovado, tudo direitinho. Aí, o doador, quem vai poder ser o doador? Primeiro tem que ter a compatibilidade do tipo de sangue, tá? E é por ordem de inscrição na fila, de tempo, né? Então, quanto mais antes foi inscrito, mais rápido vai sair o transplante para esse doente. Quem foi inscrito ontem vai transplantar primeiro do que quem foi inscrito hoje, por exemplo. E fora isso, a gravidade do doente. Tem doente que pode esperar em casa e tem doente, como eu disse, que está internado, precisando de um coração artificial, de droga. Esse já é uma prioridade que a gente chama. Tá? E como que está hoje essa situação? Essa situação hoje está bem complicada. Só para vocês terem ideia da gravidade do problema, 70% a 80% das pessoas morrem na fila aguardando um coração. Pelo amor de Deus, é um número... muito grande, né? 70% a 80%. 80% morre na fila. A média de transplante, a partir do momento que ele entrou na fila para transplantar, em média, 6 meses. Nossa, então nesses 6 meses aí, se o cara estiver realmente com uma necessidade extrema, não suporta 6 meses, né? Exatamente. Por isso essa incidência enorme de 70% a 80%. E é uma doença que mata muito. Então quem consegue pode se dizer que ganhou na loteria. Ganhou na loteria, é verdade. Doutora, agora para complementar existem os programas que incentivam, que educam a população com relação, informam a população com relação à questão de proceder à doação, quer dizer, uma pessoa saudável, quer dizer, ela nunca sabe quando ela vai morrer ou não vai morrer. Mas eu acho que existe algum programa nesse sentido de esclarecimento à população? Por mais que existem programas de incentivo à doação, a nossa lei, eu acho que é um pouquinho falha nesse sentido, pelo seguinte, está lá no meu documento, eu sou doadora, e aconteceu alguma coisa comigo. Minha mãe resolve que não quer doar, pronto, não vou doar. Se tiver alguém da família próximo que não queira, é o suficiente, mesmo que eu manifestei em vida que eu quero doar. Se alguém da minha família próxima não quiser, pronto, já invalida a sua... o segmento da investigação de doação ali. Isso dificulta bastante. Dificulta muito o número de doação. Então, mas existe uma programação? O governo trabalha nisso? Não que eu saiba. Não que eu saiba. Eles trabalham assim, incentivando a doação, né? Falando sobre doação, incentivando isso. Mas para esse lado de lei, que eu saiba, não. Bom, doutora, eu vou pedir uma licencinha, nós vamos agora para um breve intervalo e nós vamos falar em seguida sobre a questão do infarto, que também é um dos temas muito interessantes dentro da tua expertise, né? E que nós vamos abordar aí nesse próximo bloco. Voltamos em seguida.